Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda temporada do podcast Vamos Falar de Web Rádio. Por aqui, Cleber Almeida. É sempre um grande prazer bater papo com você, poder compartilhar esse segmento, assuntos sobre esse importante segmento que é o rádio na internet. E eu quero trazer uma proposta diferente para essa segunda temporada do Vamos Falar de Web Rádio. O propósito de tudo que eu faço relacionado à web rádio é levar conhecimento às pessoas, trocar ideias, compartilhar conhecimentos, na verdade, porque eu aprendo muito com a galera de web rádio. E a ideia, o objetivo final é profissionalizar esse setor, é levantar esse setor, fazer com que o setor de web rádio seja reconhecido no Brasil, para que nossas web rádios possam crescer, possam evoluir e tudo mais. Porém, existem muitas pessoas que não querem trabalhar profissionalmente como web rádio. Querem ter por hobby, querem ter, por diversão, para realizar um sonho de trabalhar com rádio, mas na internet, ou trabalhar com locução, Trabalhar com locução de rádio, com produção, enfim. Nem todo mundo está interessado em fazer isso profissionalmente. Então, qual que é o propósito? O que eu tive como sugestão para essa segunda temporada do Vamos Falar de Web Rádio? Trazer assuntos mais básicos para essas pessoas. Então, eu quero ter uma web rádio, mas realmente eu preciso fazer tudo isso que você fala, abrir empresa, fazer plano de negócios, eu preciso de tudo isso? Calma, então nós vamos tentar dividir os assuntos, mesclar para quem quer profissionalizar e para quem quer ter por hobby, para quem quer simplesmente ter uma web rádio. É possível, você pode sim, sem problema nenhum. Então vamos começar falando o seguinte: para você que está chegando pela primeira vez nesse universo, você tomou conhecimento sobre o rádio na internet, falou, rádio na internet? Tem rádio na internet? Como é que funciona isso? Eu posso ter uma? Eu fiquei sabendo que um amigo meu tem uma rádio na internet, ele trabalha lá, faz conteúdo, faz um monte de coisa. Um outro amigo meu tem só para se divertir, manda para os amigos, coloca música lá, ele trabalha como DJ, ele trabalha na igreja, ele distribui conteúdo, ele faz a transmissão dele para a galera da igreja. Beleza, tudo isso é 100% possível e você não precisa necessariamente passar por toda a parte burocrática, por toda a gestão de negócios, quando o fato é, vamos profissionalizar uma web rádio, certo? Então, o que é uma web rádio? Nada mais, nada menos que o rádio tradicional que a gente ouve, nos nossos FMs, cada um no seu estado, na sua cidade, com emissoras diferentes, espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo também, No mundo todo também tem FMs. Então, cada localidade, cada regionalidade tem uma estação de rádio diferente da outra. Algumas possuem a mesma emissora, por exemplo, Jovem Pan, Rádio Transamérica, porque são redes, grandes redes, a Antena 1, porque são grandes redes que também distribuem os seus conteúdos, que fornecem a sua marca para outras emissoras para que elas possam trabalhar neste segmento de acordo com o perfil dessas emissoras. Legal? Então isso são afiliadas, a gente pode falar em outro momento sobre isso. Bom, então a web rádio nada mais é do que o rádio, esse rádio que você está acostumado a ouvir no seu carro, no seu radinho de pilha, porém agora exclusivamente na internet. Nós temos rádios nativas na internet. Então o que seria isso? Rádios que surgiram na internet. Elas são apenas rádios de internet. Elas não estão presentes no FM, no dial do seu radinho de pilha, como eu falei agora. E nós temos as rádios que eu chamaria de rádios híbridas. Então o que seriam isso? As FMs que migraram também para a web, Então elas transmitem no FM e transmitem também na internet. Então ela tem um novo formato, um novo meio de transmitir esse conteúdo, que é a internet. Então nós podemos chamar isso de rádio
híbrida, certo? Que transmitem tanto no FM quanto na web. Muito bem. Uma das grandes diferenças também de uma web rádio para a FM, o rádio FM, é que para você abrir uma rádio FM, você pode até ter os equipamentos, pode montar um estúdio muito básico, se for o caso. Pode fazer tudo muito simples e ter uma rádio FM entre aspas. Por quê? Porque para transmitir, né, você vai precisar primeiro de um transmissor com uma certa potência que vai alcançar um determinado raio ali, né, de alcance daquela região, com uma antena. Porém, para você fazer essa transmissão por esse transmissor, usando essa antena e atingir esse raio por meio do dial desse bom e velho radinho a pilha, você precisa de uma licença da Anatel. E sem isso você não pode fazer essa transmissão. Isso é ilegal, existe lei que proíbe isso, e quem regulamenta esse setor é a Anatel. Para as rádios web, então nós somos rádio na internet, as nativas, né? E também para as FMs. As FMs também estão na web, embora eles tenham a licença da Anatel para transmitir no FM. Na internet, tanto as nativas quanto as híbridas, né, não precisam desta licença da Anatel para transmitir. Está tudo tranquilo. Basta apenas você seguir algumas normas, especialmente o Marco Civil da Internet, a lei, né, LGPD, coisas do tipo que a internet, com a sua evolução, foi exigindo tanto do usuário quanto das empresas, e não é nada demais. É só você pesquisar no Google Marco Civil da Internet e LGPD. Então, o Marco Civil da Internet regulamenta o quê? Que você cumpra alguns deveres dentro da internet, como não defamar pessoas, não usar a internet para vender drogas, armas, coisas do tipo. Então é coisa simples, basta você dar uma lida lá que você vai entender o que você não pode fazer para não infringir o Marco Civil da Internet. Já a LGPD são os dados de usuários, então você tem que tomar muito cuidado com dados de usuários. Então, os ouvintes que estão ouvindo a sua web rádio pela internet, ali no site ou no app, você coleta dados dessas pessoas? Se sim, a LGPD está aí para isso, para assegurar que todos os usuários de internet tenham seguranças de dados, ou seja, que esses dados não sejam vendidos, não sejam distribuídos de forma ilegal, porque isso é totalmente proibido. Então são alguns detalhes simples que você nem precisa dar entrada em documento, não precisa ir em lugar nenhum, basta você seguir, beleza? Uma outra questão importante também do rádio na internet, quando a gente fala de rádio, o que vem na nossa cabeça? O que nós estamos acostumados a ouvir no dial, né? Como eu acabei de falar, você pega o seu radinho de pilha, faz ali uma sintonia no dial, encontra uma rádio, então você vai ouvir ali o locutor falando, colocando vinhetas, colocando músicas, não é isso? Colocando os programas, transmissão de futebol, então toda aquela magia do rádio, a programação do rádio. Quando a gente fala de rádio na internet, por que a gente chama de rádio online? Simplesmente pelo fato de que nós trouxemos essa linguagem para dentro da internet. Porque áudio dentro da internet é uma mídia digital. Não é o rádio, né? Não é o rádio. O rádio ele tem um outro conceito. O rádio ele é feito por transmissão, pela frequência modulada, pela antiga amplitude modulada, que é o AM, né? Então é um outro formato. Quando a gente fala rádio é isso. Mas como nós adotamos a linguagem, então quando eu falo de linguagem, é esse jeito de fazer. Então o locutor fala, coloca a vinheta, faz o programa, faz a chamada, coloca a música, atende o ouvinte. Isso é linguagem. Isso que a gente chama de linguagem, né? Qual que é a linguagem da TV? São programas onde há um apresentador, onde há uma dinâmica, ele apresenta, ele faz gincana, ele chama um intervalo comercial. Então tem toda a linguagem
da TV. E cada veículo de comunicação tem a sua linguagem em particular. Na internet nós adotamos, a linguagem do rádio, para usar a mídia digital áudio para transmitir algum tipo de conteúdo, que pode ser músicas, pode ser, por exemplo, o podcast, que está super em alta. O que você está ouvindo aqui agora é um áudio, é um podcast, é uma mídia digital. Eu poderia estar fazendo esse podcast agora no formato rádio. Eu poderia apresentar, Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse podcast. Vamos falar de web rádio. Vamos para um intervalo comercial rapidinho e já voltamos já. Aí vem uma vinheta, tem a assinatura chamando para o programa, Vamos falar de web rádio e tal. Enfim, a linguagem que você está acostumada a ouvir no Dion, no radinho de pilha. Eu falo radinho de pilha porque é uma grande referência para o rádio, Sempre foi, eu acho que vai ser por muito tempo, porque a nostalgia bate forte e as coisas antigas acabam voltando à tona. Mas enfim, então rádio na internet é isso. É a linguagem, nós pegamos a linguagem do rádio, adotamos também o áudio de uma mídia digital, ou seja, um formato de transmissão de conteúdo dentro da internet por meio de áudio, apenas de áudio. E quando a gente soma tudo isso, linguagem do rádio, formato de transmissão na internet, que é o áudio, isso se resume em rádio na internet. Nós poderíamos chamar de qualquer nome. Poderíamos chamar, sei lá, por exemplo, por que podcast chama-se podcast, Ele tem o mesmo conceito que o nosso de web radialistas, É a mídia áudio com um conteúdo que as pessoas vão conectar em algum lugar e vão ouvir esse conteúdo, certo? Então chama-se podcast, deram-se o nome de podcast. O que nós fazemos com o rádio na internet é a mesma coisa. E nós, por termos adotado a linguagem do rádio, então nós chamamos isso de web rádio, rádio web, rádio online e por aí vai. E qualquer pessoa pode ter uma rádio na internet. E reforçando essa questão importante, Rádio na internet qualquer pessoa pode ter. Não esqueça, na FM você precisa de licença da Anatel. Não esqueça, na internet nós precisamos de licença da Anatel. Caso contrário, você pode ir até preso, porque isso é crime federal, tá bom? Agora, na internet, basta você procurar aí uma empresa que venda serviços de streaming ou algum serviço de streaming gratuito. Vai lá, toma o conhecimento de como as coisas funcionam, porque é muito simples, É bastante simples e nós vamos falar sobre isso em um outro episódio desta segunda temporada do Vamos Falar de Web Rádio. E aí, você conhecendo essa simplicidade de fazer a coisa acontecer, você consegue colocar a sua primeira web rádio no ar e comunicar aí os seus conteúdos, seja qual ele for. Espero que isso tenha esclarecido um pouco sobre o que é web rádio, especialmente para você que está chegando agora nesse universo. Se você tem interesse em montar uma web rádio, faça sem medo, vai para cima. Tenta, estuda o basiquinho mesmo, não fica pensando agora em questões assim, mas e estúdio, o microfone, o equipamento X, não pensa nisso agora. O que você precisa pensar agora é o seguinte: eu estou chegando agora nesse universo, eu quero entender o que é isso, então procura informações sobre streaming, procura informações sobre auto DJ, contrata um serviço ou pega um gratuito e estuda isso que eu acabei de falar agora, o auto DJ, o que é o streaming, entenda isso e coloque agora a sua primeira web rádio no ar. E depois, se você quiser, tiver esse viés de falar, me interessei, achei legal, vejo um potencial aqui, vou profissionalizar. Aí sim você começa a pensar em coisas mais rebuscadas, mais elaboradas, coisas de gestão, para você montar um estúdio, para monetizar, ganhar dinheiro com web rádio, que é 100% possível. Mas agora o importante é você dar o primeiro passo. Muito obrigado por ter chegado até o final desse podcast, esta segunda temporada do Vamos Falar de Web Rádio. Por aqui, Kleber Almeida. Não esquece de conferir o meu curso Ondas Digitais,
um curso completo para você que quer montar a sua primeira web rádio ou para você que já está com o pé na estrada e quer dar um upgrade na sua web rádio, fazer com que ela monetize, com que você viva dessa web rádio e ganhe bastante dinheiro com ela. É só acessar www.ondasdigitais.com.br. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!